Na época tinha 4 por 100 e, cara, eu nunca tinha feito nenhum treino maior de 50 quilômetros. Eu tinha 14 anos, né? Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. boven.com.br. De energia, a Bovem entende. E agora eu quero aqui dar as boas-vindas a mais um patrocinador do Endorfina Podcast, a Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela ProParts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno preciso e balanceado replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso. Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído. Para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal, ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados, também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Cyclops Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned, que usa a tecnologia Power Tap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de triatlon, estrada, gravel e mountain bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta em máxima potência, permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente a aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+FEC duplo e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento sem quedas de sinal ou interferências. E você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir. Se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você. Com o Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2.000 watts de potência. Ele é totalmente compatível com o popular Swift, Trainer Road, entre tantos outros aplicativos de treino virtual. Serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard de blocagens, como também para os quadros com o sistema True Axle, além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar, e vem uma outra vantagem incrível. Você ainda pode treinar ouvindo endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás, quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né?
Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer. Até a semana passada, pelo menos, eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a ProParts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar CYCLEOPS, tudo junto, Trainer, TRAINER, Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina, mais um episódio com um ciclista, mais um episódio com um talento do nosso esporte. Agora uma conversa com Márcio Mai, que também é um cara muito bacana, um cara que eu conheci lá em Fortaleza faz muitos anos e desde então a gente se fala pouco, mas quando a gente se fala é uma conversa bacana e claro, não poderia deixar de chamá-lo aqui para participar do Endorfina. Ele é de Salete, uma cidadezinha aí de 6 mil habitantes e bem pertinho de Brusque. E ele conta um pouco também, claro, da infância dele, como é que ele começou no ciclismo com uma barra forte, uma coisa muito, muito curiosa. E a gente também ouviu essas histórias desse tipo também com os outros ciclistas que já passaram por aqui. Participou de 3 Jogos Olímpicos e ele começou resolveu se tornar profissional e participou das principais equipes do Brasil, entre elas a Caloi, é óbvio, e depois de 18 anos representando a seleção brasileira, ele resolveu se aposentar e hoje ele só pedala por diversão, enfim, já participou inclusive da Brasil Ride, que vai acontecer agora aí no mês de outubro, e também é organizador da própria prova. 12 anos vai completar esse ano o Desafio Márcio Mai, e que acontece agora no dia 25 de novembro. Então, muita conversa legal, muita história bacana. A gente fala sobre doping, a gente fala sobre ciclismo profissional, a gente fala sobre o ciclismo no Brasil, na opinião dele. Ele ainda hoje, além de organizar o Desafio Márcio Mai, ele também trabalha representando marcas conhecidas aí de todos vocês. Então, pessoal, outra conversa muito interessante, mais um ciclista bacana, talentoso, e eu já adianto que vai ter mais um ciclista esse ano, pelo menos mais uma conversa que também já está gravada, eu só estou agora editando e finalizando aí a qualidade do áudio para já publicar para vocês. E é isso, uma grande novidade, atenção pessoal, uma grande novidade, em breve vocês vão descobrir aí essa novidade, um convidado especialíssimo, no episódio que vai ao ar no dia 4 de outubro, vocês não podem perder. Bom, não vou falar mais nada, senão eu acabo entregando o jogo, mas atenção, você que curte triatlon, você que está antenado aí no Ironman do Havaí, você que curte os atletas que quebram barreiras e que, enfim, marcam história, marcam época, não perca, no dia 4 de outubro vocês vão ter um episódio muito especial. E é isso. Bons treinos, boa semana a todos vocês e até a próxima semana. Um abraço. Márcio Mai, 46 anos, é mais um ciclista talentoso que veio do sul do país. Durante 18 anos, representou a seleção brasileira em diversas provas do esporte, da pista à estrada. Iniciou em 1986 e por pouco mais de 2 décadas calcula ter pedalado algo próximo a 600 mil quilômetros. Neste período, venceu inúmeras provas, participou de 3 Jogos Olímpicos e é tetracampeão da Volta a Santa Catarina. Mesmo se afastando das competições como profissional, o Márcio nunca se aposentou do ciclismo, seja representando marcas icônicas da modalidade, organizando desde 2007 a prova que leva o seu nome, criando e confeccionando as próprias roupas de ciclismo e participando de diversas provas na categoria Master, como a Brasil Ride. Márcio é um daqueles caras que vive pela bicicleta.
Com vocês, direto de Brusque, a cidade dos tecidos, Márcio Mai. E aí, Márcio, Olá, bem-vindo. Michel. Tudo bem? Tudo, cara. Obrigado aí por ter cedido aí um espaço na tua concorrida agenda para estar batendo esse papo aqui comigo e com os ouvintes do Endorfina. Não. Antes da gente começar, né, eu vou querer saber um pouquinho mais da tua cidade natal, como é que foi, quero saber também aí por que você acha que vem, que quase todos os nossos grandes talentos do ciclismo vêm aí do sul do país. Que história é essa de 600 mil quilômetros? Eu fiz uma conta rápida aqui. Tudo bem que você começou em 86 e você não estava ainda treinando um absurdo, porque quando a gente começa a gente não treina muito. Mas, cara, fazendo uma conta aqui rápida, deu aí uma média em 21 anos de pouco menos de 80 quilômetros por dia. Como é que você conseguiu chegar nessa marca? Ou será que o Strava daquela época não era tão... O Strava daquela época, será que ele não era tão preciso quanto o Strava de hoje? Olha, mais ou menos a gente fazia aí uns entre 30 e 35 mil quilômetros por ano, né? A temporada aí. Então, chutando aí mais ou menos isso, a gente não usava o Strava, né? Até se usasse era interessante para saber realmente quantos foram. Mas é um cálculo aí aproximado aí do que a gente fazia. Eu acho que hoje em dia até se treina em menos quilometragem do que se treinava lá com 20 anos atrás, né? Hoje se treina mais treinos específicos e antigamente a gente treinava mais treinos longos, fundão, aí era meio que constante. Legal. Mais pra frente eu vou querer saber um pouco aí desse tópico que me interessa também a muitos ouvintes, com relação a volume de treino, quais eram os treinos mais legais, mais difíceis que você fazia, e também um pouquinho sobre Strava e outros avanços aí tecnológicos, né, que a gente tem o prazer de vivenciar hoje em dia. Mas vamos lá, como é que foi sua infância em Salete? Eu já imagino que essa cidade seja uma mini cidade, né, praticamente um vilarejo. Conta aí como é que foi tua infância e a prática de esportes lá em Salete. Salete é uma cidade pequenininha, tem 6 mil habitantes. Desde que eu morei lá, nasci lá e até hoje acho que não mudou muito. Uma cidade bem do interior. E como cidade do interior, a gente brincava na rua, andava de bicicleta, jogava bola. E assim, bicicleta sempre foi... Eu gostei muito e eu tinha, na verdade, uma bicicleta, uma barra forte, que era do meu pai, não era nem minha, e eu catava ela, que ele vinha do serviço, e já pegava para sair para dar umas voltas. E gostava muito de andar, empinava e tal. E aí sempre rolavam umas brincadeiras, umas corridinhas entre a gente, a molecada ali, ao redor da igreja, fazia umas brincadeiras, né? Nada de ciclismo, nem imaginava, né, o que poderia ter, assim, chegar no ciclismo, nem sabia que era competição mesmo, era só uma brincadeira mesmo, de criança, né. E com qual idade? Isso aí dos meus 12, 13 anos, até lembro que uma vez a gente foi brincar, ia na catequese, né, e aí antes da catequese a gente... Tava a turminha ali, vamos brincar de fazer uma corrida aqui, 5 voltas ao redor da igreja, imagina, né? E aí eu com aquela barra forte, o pessoal de bicicross, né? Já pensou, né? Transmissão lá de 40 e, sei lá, 46, 14, eu acho que eu tinha naquela barra forte. Aí já larguei e fiquei por último, né? Só que aí foi passando as voltas ali, o pessoal foi morrendo e no finalzinho... acabei passando todo mundo e um cara foi me fechar, acabou se enroscando, levou um pacote, mas coisa de moleque mesmo. Ô Márcio, eu sei muito bem o que é uma barra forte, e os ouvintes aqui, acho que com mais de 35, 40 anos também sabem, mas explica rapidamente o que é uma barra forte aí para a molecada que está nos ouvindo aqui. Hoje talvez não é tão comum, mas
Ainda existem, né, bastante gente que usa uma bicicleta de transporte, com paralama, com bagageiro, freio contrapedal, né, freio no pé, não é freio de mão, e que tinha aquela roda ali, um círculo no meio do quadro ali, né? Isso, essa era a barra forte circular, né? Que era para reforçar o quadro, para você poder carregar mais peso. Era uma bicicleta que devia pesar perto dos 20 quilos fácil, acho que né? Sim, com certeza. E eu usava ela, andava para lá e para cá, e até assim, a minha primeira competição foi com essa bicicleta. Foi em 86, lá em Taió, que é uma cidadezinha pertinho de Salete, e era a festa do colono, né, anterior, e tinha uma loja de departamentos, que é a Hermes Macedo, hoje nem existe mais, que organizava como tinha apoio da Caloi, né, fazia eventos e tinha uma corrida de bicicletas. Aí tinha categorias para criança, tá, e tinha lá para minha idade, lá que tinha 13 para 14 anos, 14 anos acho. Aí fui participar da prova lá com essa barra forte. Aí quando eu fiquei sabendo da prova, tirei paralama, bagageiro, virei o guidão ao contrário para ficar estilo speed, assim, né? E aí fui lá na prova, mas largaram acho que uns 3, 4 só na minha categoria, era pouca gente. Mas eu dei uma volta em cima do segundo. E era o que também em volta ao redor de uma praça, ao redor da Hermes Macedo? Era numa ruazinha lá, numa estradinha de asfalto. Não era um percurso meio pequeno assim, mas eu abri muita vantagem. Eu acho que eu dei uma volta em cima do segundo em 3 voltas, uma coisa assim. E aí o prêmio da prova era uma bicicleta também desse tipo, uma bicicleta simples, tal, mas foi bem legal. Daí consegui, assim, já até consegui comprar uns equipamentos melhores depois, né? Agora, de onde que veio o interesse de ir lá competir? Foi estímulo do teu pai, porque você precisou de ajuda dele, né? Para se deslocar até a cidade... Como é que era o nome da cidade? Taiú? Taió. Taió. Enfim, foi incentivo dele e conta como é que foi. O teu pai andava de bicicleta, assim, para se locomover na cidade. Eu trabalho, ia de bicicleta e só para isso, assim, né? Mas na verdade começou com o Reyvold Miller, que era um bancário que foi trabalhar em Salete, mas ele já tinha participado de algumas competições do campeonato catarinense. Ele tinha bicicleta de speed, enfim, através dele que até inclusive depois se organizou uma equipe na cidade no ano seguinte, né? Isso foi em 86. E aí, como ia ter essa prova, ele me via andando de um lado para o outro, veio falar, vai ter uma prova lá, não quer ir lá participar, tal. E acabou me convidando para ir. Aí, lógico, meu pai teve junto, me levou. E foi esse ano aí, foi até pouco depois que minha mãe faleceu, né? Minha mãe faleceu nesse ano. Então, ela nunca chegou a me ver participar de nenhuma prova. Mas esse Reyvold Miller, ele organizou depois uma outra competição lá em Salete mesmo, no mesmo ano. E eles se organizaram lá, aí sim, tinha que correr com bicicleta de speed, que no caso era a Caloi 10, né? Todo mundo que foi... Tinha da Monarch também. Além da Monarch, né, tinha a Caloi 10, a gente falava Caloi 10, porque até hoje tem gente que chama a bicicleta de competição de Caloi 10, né? Mas enfim, aí foi feita essa prova lá na cidade, aí eu convenci meu pai a comprar uma bicicleta, uma Caloi 12, na verdade, que era tudo de ferro e tal, bem simples. E aí comecei a treinar, fazia os meus treininhos ali, uns 20 quilômetros, sei lá, para participar dessa prova aí.
E aí também. Que na verdade, só um minutinho, na verdade não era um treino, você saía para pedalar 20 quilômetros, sei lá como é que você media isso, mas não era um treino, né? Você só ia pedalar. Na verdade eu ia e colocava na marcha mais pesada e andava naquela. Só sabia fazer isso, Sensacional. né? Acho que era. Que a marcha é igual o carro, né? Quanto maior a marcha, mais rápido Sim, o cara vai, né? Então ficou essa lógica, 25 né? por hora, 52,14, eu acho que era. Aí fazia bom, fiz bastante treino de força, né? Musculação na bicicleta. E Exatamente. aí, mas daí corri essa prova aí, ganhei também, com uma volta de vantagem no segundo lugar. E veio gente até de outra cidade, assim, foi bem legal, assim. E aí foi a primeira corrida mesmo de bicicleta, né? De speed, assim. Isso foi no finalzinho de 86. Aí, o ano seguinte, eles formaram lá na cidade, né? O Ravel Miller com seus amigos ali, conseguiram apoio, alguns patrocínios lá da prefeitura e tal, e iam montar uma equipe. E já tinham alguns outros que também já pedalavam, já tinham bicicleta de ciclismo e iam participar do campeonato catarinense e tal. E aí eu tava louco para ir competir junto, né? Participar das provas. Então eles montaram a equipe, tá? E passou uns meses assim e me convidaram, ó, vamos lá fazer um treino. Se tu aguentar o treino, a gente te leva junto na prova. Tá, então tá bom, né? Vou lá. Não sabia nem andar no vácuo, não sabia nada. Não tinha nem noção. Não tinha ninguém Não, ensinando não. nessa época você, era só um garoto a fim de A fim pedalar. de pedalar, não tinha ideia de nada. Fui lá de tênis e tal. E aí fomos lá, fomos fazer esse treino aí. Aí os primeiros, sei lá, 15, 20 quilômetros, eles foram me dando algumas dicas de como andar no vácuo e tal. Eu morria de medo de bater na roda e tal. E explicando alguma coisa, e na volta eles começaram a forçar o ritmo, forçar para ver se eu aguentava junto. Eu sei que no final foi sobrando todo mundo e ficou acho que só um comigo. Ah, Aí que eles tiveram que me legal. levar me colocar na equipe, né? Porque eu já comecei forte. E Me diz uma coisa, você ganhou a provinha lá em Salete de Barra Forte, você já ganhava dos teus amigos a volta lá da igreja, aí você ganhou nessa cidade de Itaió, e alguém chegava, teu pai, ou alguém chegava para você e falava, tipo, Márcio, pô, você é um garoto bom, se dedica a isso. Tinha alguma espécie, tipo, de reconhecimento de que estava ali nascendo um futuro ciclista olímpico? Ou ainda demorou para que alguém chegasse e falasse, cara, esse cara é um garoto bom, vamos investir nele. Olha, Márcio, começa a pedalar assim, ó, tá aqui uma bicicleta assada. Como é que foi eu essa? sempre Houve esse Eu sempre considero reconhecimento? assim que o cara que me colocou no ciclismo foi esse Reinhold Miller, né? Até o filho dele depois correu também e veio a falecer num acidente de moto. Mas ele assim, eu acho que ele foi a pessoa que me colocou ali no ciclismo. Então, quando ele decidiu, não, então tu vai participar também da prova, ele disse, não, vem lá em casa que eu vou melhorar essa tua bicicleta. Daí, pô, a bicicletinha novinha, né, com Caloi 12, com pezinho lateral para ficar em pé, proteção de corrente, proteção de raio. Cheguei lá, bicho, ele pegou, já arrancou fora aquilo lá, já tocou o esmeril lá para tirar aqueles freio que tinha em cima, né, Sim, sim, é o freio o freio de de cima, cima né, já do cortou aquilo guidão. tudo fora, bicho, já tirou só de proteção de corrente, pezinho lateral, acho que ele já tirou uns 3 quilos ali da bicicleta, né? Mas eu É fiquei com uma dó, verdade. cara, que a bicicleta tava tão originalzinha, né? Não tinha nem ideia, né? Mas aí que começou, aí fomos colocando algumas coisinhas melhores ali, fazendo os treinos, aí ele foi me dando umas dicas e tal, vamos ir participar da prova e tal. E a minha primeira prova, assim, que foi num campeonato catarinense,
foi em Balneário Camboriú. Imagina só, Balneário Camboriú, fazer uma prova de noite, num sábado, à beira-mar. Meu Deus do céu. Ia por um lado, ia pela beira-mar, voltava pela avenida de trás, né? Que ainda na época nem era asfalto, era lajota. Hoje é impossível, não consegue nem andar lá, né? Então, E eu vim participar dessa prova e até um dado curioso, né? A minha esposa, ela estava lá assistindo essa corrida, só que não tinha nem tinha 14 anos, né? que Eu tinha 14 legal. anos, mas é que tinha um vizinho dela que eles eram muito amigos, a família ali, e ele também corria pela equipe de Brusque. E ela estava junto com eles lá e foi assistir essa prova. Que coincidência, cara. Vocês estavam no mesmo lugar, na mesma hora ali, e só anos depois que vocês vieram se Justamente. conhecer. E aí, Uau. essa prova aí, cara, eu não tinha muita noção de tática de corrida, não tinha nada. Eu peguei a ponta ali, cara, e ó, tudo que dava, né? Só que como tinha bastante calçamento e coisa, sabe que a prova na lajota ali, calçamento, fica bem mais difícil. Então, sobrou um cara junto na minha roda que me passou na chegada. Era lá de Joinville, eu acho, não lembro o nome. Mas os outros, larguei todo mundo para trás, né? Porque foi na força mesmo. E eu lembro que depois ela falava assim, eu ficava doido que vinha esse cara lá de Salete, ganhava todas as corridas do meu amigo. E aí fiz segundo nessa prova aí. E assim começou minha carreira e minha A tua história com a história com bike. a bike. Tinha outras pessoas lá de Salete também que pedalavam, que estavam competindo ou vieram competir assim logo depois, incentivados pelo pequeno Márcio, ou sempre foi só Não, tinha você? alguns que já eram mais velhos ali, que inclusive já fazia atletismo, a Billy Bonin, que era também, outros dali de Rio do Sul que formaram a equipe ali, mas eles eram mais velhos que eu, né? E Ah, eles eram habitantes de eles eram Salete, residentes, na residentes lá de verdade, eles Salete. eram de Rio do Sul e estavam morando lá para trabalhar e dar aula, né? Mas assim, que saiu de lá mesmo como ciclista que foi para frente, assim, como ciclista profissional foi só eu mesmo. Mas hoje tem bastante gente que pedala, tudo, né? Acho que estimulou também o uso da bicicleta, mas de outra forma, mas não como ciclista profissional, assim, né? Você volta ainda para Salete com alguma frequência? Tem parentes, irmãos lá, Minha sei lá? família é de lá, meu pai vive lá. Ah, tá. Não vou tão constante assim, até porque da vida corrida que a gente leva, mas de vez em quando a gente dá um pulinho lá. Tá certo. Bom, quando foi que você decidiu que seria ciclista? Conta aí um pouco dessa trajetória. Antes de ser ciclista, eu fiz algumas provas. Eu participei da escolinha de futebol, só que eu era ruim demais, rapaz. Daí só me botavam de goleiro. Não tinha jeito para isso, cara. Tá louco, se eu fosse depender de bola, tava ferrado. Você nunca jogou bola lá em Salete com as outras Eu crianças? Ou jogou jogava, mas só pouco? me colocava de goleiro, né? Sabe que o cara joga mal. Ah, tá certo. É. Aí teve uma escolinha de atletismo, aí eu participei um ano antes de começar a pedalar dessa prova, eu participei de algumas competições no atletismo, fazia salto em altura, até peguei umas medalhinhas lá da cidade. Eu acho que o mais longe que eu foi no campeonato regional ali, que foi em Rio do Sul, e fiz uma medalha de bronze no salto em altura. Já imaginou salto em altura hoje? Poxa. Então, Saltava com aquele salto de costas ainda, no colchão ali. uau, bem coisa de escola, Bem né, coisa da cara? escola mesmo. É. Mas nunca me destaquei em nenhuma. Eu era mais ou menos em cada modalidade do atletismo ali, se fosse fazer 100 metros, fosse fazer mais longo, eu não era muito bom em nenhum das categorias. Era mais ou menos. Com a bicicleta que foi bem diferente, assim.
Uhum. Aí daí nesse ano, em 87, a gente competiu as provas do Campeonato Catarinense, até assim, fiz segundo no ranking aquele ano de 87, correndo lá por Salete, na categoria novatos, né? Antigamente não tinha, que nem hoje tem júnior, juvenil, júnior. Lá era novatos, era o cara que estava começando. Então eu tinha 14 anos, mas tinha cara na minha categoria que tinha 20, que também estava começando a pedalar. E aí terminei o ranking em segundo lugar. Aí participei dos Jogos Abertos em 87, por Salete mesmo. E corri naquela época, tinha 4 por 100. E, cara, eu nunca tinha feito nenhum treino maior de 50 quilômetros. Eu tinha 14 anos, né? E as provas que a gente participava tinha 30 quilômetros. E aí eu fui correr os Jogos Abertos. Só que eu não ia correr o 4 por 100. Só que esse rival Miller ficou doente, ficou com gripe lá, ficou mal, com febre. Aí eles assim, cara, vai ter que largar, anda aí um pouco na prova, porque 4 por 100, né? 4 por 100 é muito duro. Eu acho que é uma das provas, assim, que hoje não tem mais, né? Mas das que eu competi, assim, é uma das provas mais difíceis do ciclismo, que é 100 km contra relógio, revezando em equipe, em 4 ali, é muito duro. Aí, tá bom, vou largar os Jogos Abertos, aí vou correr o 4 por 100. Rapaz, comecei ali, aí com medo de não aguentar muito, né? Você tinha noção que era um desafio complicado para você àquela altura. Era muito difícil. Mas fui, aí começamos, lógico, no nosso nível lá. A gente estava disputando o 7º, 8º lá. Mas já teve um dos atletas que não conseguiu aguentar quando estava com uns 40 quilômetros. Ele já não estava mais aguentando o ritmo. Aí o Abílio, até que era o mais forte ali, que disse assim, cara, tu aguenta até o final? Eu disse, não sei, vamos. Aí eu acabei indo até o final da prova, revezando igual para igual até o final, dos 100 quilômetros. Mas só com esse cara? Não, só três, em 2 ou em 3? Em 3. O Almeida tá. Luz, o Abílio Boni e o Rogério, que era irmão do Reiveldo, acabou não aguentando. E aí consegui ir até o final, revezando, puxando forte. No final, acho que eu puxava um dos mais fortes do revezamento. Cara, para mim aquilo foi um esforço, assim, eu consegui, só que no outro, depois, cara, eu não conseguia mais caminhar. Não conseguia mais... de tanta dor que eu tinha nas pernas, cara, foi num esforço assim muito forte. Eu nunca tinha feito 100 km, imagina fazer 100 km contra relógio. Então, meu Deus, cara. Bom, mas aí todo mundo te reconheceu, tipo, pô, o cara entrou aí sem treino, sem estar preparado, de última hora, né, para tampar um buraco, e você honrou direitinho o compromisso ainda, né, surpreendeu todo mundo. Aí, não, foi bem legal assim. Aí no ano seguinte, acabou essa equipe de Salete, que chamava ACAV, era a Associação dos Ciclistas do Alto Vale do Itajaí. Aí acabou, não tinha mais o patrocínio, e o que aconteceu? Eu continuei treinando lá sozinho, não ia em provas, não tinha como participar de prova nenhuma, mas estava treinando. Aí quando chegou lá mais ou menos no mês de maio, ia ter uma competição lá em Joinville, que chamava Tour Hansen, que era ali na Tigre, né? E a prova era em calçamento. Sabe como era Joinville no passado? Era uma Paris-Roubaix, assim, do ciclismo catarinense. E eu vim de ônibus, né? Fiquei na casa do meu tio, e fui lá participar, sozinho. E, cara... A prova era na fábrica da Tigre? Por que você falou da Tigre? Na largada e chegada na Associação da Tigre. Ah, tá. Tigre é fábrica de pincéis, né? Para quem não sabe, né? E tubos, né? Chamava Tour Hansen, que é do grupo da Tigre ali, né?
Só que a prova era tudo calçamento. E eu larguei ali junto com a categoria Elite, que eu tinha mudado de categoria. Largou pelotão só, né? Cara, e aquilo rolou um ritmo ali. Tava correndo Caloi, Pirelli, todo mundo. E a minha primeira vez que eu estava participando de uma prova assim, junto com a Elite, nesse nível. E usava aqueles tubulares olímpicos que tinha no passado e, meu, era muito liso, muito careca, já tava até já tinha dado o que tinha que dar fazia tempo. E no final da prova acabou dando uma garoa, e aí paralelepípedo molhado, sabe como é que é, né? Liso que é um sabão. Nossa E no finalzinho da prova eu não consegui aguentar o ritmo do pelotão ali, dos primeiros ali, acabei ficando cortado e cheguei um pouco atrás, assim, cheguei sozinho, né? Cara, eu passei a linha de chegada tão desanimado, fui embora, disse, meu, andei muito mal, cara. Meu, como é que eu não aguentei no pelotão, cara? E fui embora para Salete, muito desanimado. Aí chegou lá na segunda-feira, toco o telefone, era o Pedro Medina, que na época é um uruguaio que morava em Brusque e era técnico da equipe de Brusque. E aí ele me liga e diz assim, tu andou muito bem na prova e vai ter campeonato brasileiro de júnior, a gente queria que tu participasse da seleção catarinense. Eu andei bem na prova, andou muito bem, foi o primeiro da júnior, que todos os outros chegaram mais para trás. Bom, que legal, né? Você tinha que se comparar com os júniores mesmo. Mas foi bem legal, assim, daí acabei vindo para participar do Campeonato Brasileiro de Júnior. Eu nem era da Júnior ainda, porque eu tinha 15 anos e Júnior era acima de 16, né? De 16 a 18. E aí vim para Brusque, aqui teve uma concentração, a gente ficou treinando aqui alguns dias, o Della Justina também veio participar dos treinamentos com a gente aqui, juntou a garotada aí do estado todo. E nós... Como é que você fez como é que você fazia com a escola? Essa altura você estava ainda no primeiro para o segundo ano colegial, né? Provavelmente. No início ali do segundo grau, né? Aí falta uns dias, né? Dá um jeito. Mas Tá, mas você continuou estudando e treinando. Sim, porque pedalando. na verdade eu vim aqui só participar do Campeonato Brasileiro. Então a gente ficou aqui uns 10 dias treinando e fomos para o Campeonato Brasileiro, que era em Curitiba. Isso de júnior. E nesse Campeonato Brasileiro foi em 88, né? Não, 87. Chegamos lá em Curitiba e o Della Justina pegou, primeiro dia que chegou lá já falou assim, vamos tudo pro velódromo, tem que treinar no velódromo. Cara, eu não tinha nem noção que era um velódromo. E entramos lá com bicicleta de estrada e tudo, e treinando no velódromo e andando, e tinha que subir naquela parede, aquilo lá me dava um medo. Mas tá, fomos aprendendo ali a andar no velódromo. Aí, depois, peguei uma bike de pista, peão fixo, né? Vai para um lado, vai para o outro, treinando ali, dando umas voltas. Aí cara, né, ninguém sabia se era velocista, se era passista, se ia fazer prova de contrarrelógio de velocidade. Nunca tinha andado numa velódromo, não tinha nem noção do que eu era, né? Claro. Aí o Della disse, vai lá, faz 3 voltas e dá um sprint na última volta ali que a gente vai tirar o teu tempo dos 200 metros. Tá, cara, fui lá, né? Consegui subir até a metade, mais ou menos, da parede lá, porque mais alta dava medo. E vem, cara, deu um sprint lá, vem com tudo, cara. Quando eu passei a chegada, assim, eu parei de pedalar, bicho. Cara, eu acho que eu dei uma volta quicando no chão. Putz, uau. Bom, esse é um erro comum em quem está experimentando pela primeira vez a bike de pista, né? Para quem também não sabe, o pinhão é fixo. Você não pode parar de pedalar de jeito nenhum. Você tem que esperar a bicicleta se parar. Se você parar de pedalar, ela te joga para frente, porque o pedal não para. Aí, cara, levei acho que uns 16, 17 pontos na cabeça. Aquele capacete de tira que era antigamente, né? Não protegia nada. Fui pro hospital, levei um monte de pontos. Aí, fiquei lá não sei se vou poder participar mais em alguma prova, né? Tinha
o médico já falou que era 10 dias de repouso, mas no outro dia a gente ia fazer um treino de 4x70, que a Júnior não era 100 km, era 70. Aí o pessoal, o dela e o Medina, que era o técnico, disseram, tá, tu vai poder ir? O médico deixou? Tu deixou, cara, pode ir. Aí fiz o treino lá no 4x70 e aí fiquei na seleção para fazer o 4x70. Aí corremos no 4x70, pegamos medalha de prata, eu acho. Perdemos para São Paulo. Naquela época era estado contra estado, não era como clubes como são hoje, né? O Campeonato Brasileiro hoje você compete pela equipe. Na época cada estado fazia sua seleção, que eu acho que era uma forma bem legal assim de incentivar, principalmente na categoria júnior. E aí fizemos medalha, corri com a cabeça enfaixada lá e peguei medalha ali. Só que daí não participei mais das provas de velódromo, né? Porque tá louco, muito perigoso. Bom, mas você voltou ao velódromo depois, né? Aí aquele ano eu acabei continuando morando lá em Salete para terminar o ano no colégio, e daí no ano seguinte vim morar em Brusque já para correr pela equipe de Brusque, que era a Schilesser, que era uma fábrica de tecidos, hoje não existe mais, uma confecção grande, e com a prefeitura, tudo. E era bem legal, tinha uma casa que ficavam os atletas, aí a gente ganhava aqui alimentação, ganhava as peças da bicicleta, né, manutenção, ganhava o colégio particular pago, então era bem legal para quem estava iniciando aqui. Isso foi em 88, aí já corri aquele ano aqui por Brusque, que foi onde que eu conheci a minha esposa aí, né? Começamos a namorar e estamos juntos até hoje aí. Legal. Márcio, como é que você lembra assim da tua sensação? Porque vindo de uma cidadezinha pequena, né? Brusque ainda é uma cidade pequena, mas é muito maior. Se você disse que Salete, sei lá, deve ter 6, quem sabe 10 mil habitantes hoje em dia. Eu dei um Google aqui enquanto você estava falando, não achei a quantidade de habitantes, mas eu já pesquisei antes da gente começar a conversa. Eu sei que Brusque tem um pouquinho menos de 200 mil habitantes. Como é que foi, como é que teu pai enxergou, né, ainda mais diante do falecimento da tua mãe aí 1 ano antes, 2 anos antes, você tá deixando a cidade de Salete e numa época, né, assim, hoje em dia já seria difícil tua filha contar para você agora que vai se mudar de cidade para ser ciclista, né? Como é que foi naquela época a reação do teu pai, dos teus familiares, enfim, de você estar saindo de Salete, indo para Brusque para ser ciclista e ainda, né, continuar os estudos? Quer dizer, você estava numa idade que você teria que ainda terminar os estudos. Como é que foi a receptividade? Eu acho que até foi positivo pelo fato de eu vir para uma cidade que tinha um colégio, a equipe ia pagar um colégio particular bom, ganhava uma bolsa, então era uma forma de estudar num lugar melhor, né? Eu acho que isso acabou convencendo ele veio aqui, conversou com os dirigentes da equipe, até o Afonso Ramos, não sei se você conhece, também era diretor aqui da equipe, e viu a casa aqui e tal, e acabei convencendo ele que eu tinha que ficar por aqui. Entendi. Mas foi de boa, eu acho que bom. E você foi morar sozinho assim, né? Foi deixou o teu pai e foi morar com os colegas aí nessa casa dos ciclistas. Aí tinha essa casa que moravam ciclistas, tinha uma oficina e um ponto de encontro todo dia da saída dos treinos. E era uma casa, era dos atletas. Então, muitos amigos meus hoje... Você se adaptou bem? Muitos amigos meus hoje, a gente morou junto ali, né? Então, às vezes trocou vários atletas ali que moravam ali. Depois alguns ficaram um ano, no ano seguinte mudaram. Tinha mais os atletas que moravam na cidade também, né? A gente foi fazendo amizade por aqui e fixei moradia aqui em Brusque. Desde aquela época, praticamente eu resido aqui em Brusque
uns períodos aí que fui morar em Rio do Sul um pouco, tive correndo na Caloi, ficava um pouco em São Paulo, mas minha base sempre foi aqui em Brusque. Bom, qual foi a prova ou a competição que você acredita que tenha te projetado, que aí as pessoas passaram a enxergar, vamos dizer, um futuro no Márcio Olha, no Maia? ano de 89, 90, acho que foi em 90, eu ainda corria por Brusque. A gente foi numa volta de Caxias do Sul, que eram 3 etapas, um contrarrelógio, um circuito e uma estrada. E eu era ainda da categoria júnior e nessas provas aí corria como aspirantes. E tava todo mundo correndo lá, Caloi, Robson Pacheco, Mazzaron, né, alguns atletas da Pirelli, né, o Pacheco era da Pirelli, o Mazzaron, Vanderlei Magalhães, que já é falecido, que era o cara que ganhava todas as provas, né, olhava os caras da Caloi assim como, missão impossível, né? Você tinha noção do tamanho do ciclismo no Brasil? Tinha ciclismo no Nordeste? Ou era só São Paulo, sei lá, Eu acho talvez que Rio, o Minas ciclismo Gerais mais forte era o sul aqui do Brasil, né? Santa Catarina tinha algumas equipes boas, tinha no Paraná, ali em Curitiba, e a maioria era em São Paulo, né? Nessas épocas aí. Mas nessa volta de Caxias do Sul, tava todo mundo. E eu fui correr a primeira prova era contrarrelógio, o pessoal da Caloi com bicicleta de contrarrelógio, guidão clipe, que nem tinha nunca nem visto. E eu com aquela minha bicicleta com aqueles cabos de freio por cima ainda, né? Cabinho de freio, firma a pé, normal assim. Só que o contrarrelógio lá de Caxias do Sul era uma prova, era bem duro. Largava, descia uns 5 quilômetros, andava uns 2 no plano, subia um pouco do outro lado e voltava, dava acho que 13 quilômetros. Então, assim, se hoje você for analisar, a bicicleta de contrarrelógio lá não era bom de usar, né? Roda fechada, essas coisas, porque o percurso não era propício para isso. E eu fui com a minha bicicleta normal, só que aí o meu técnico, Medina, ele tinha umas rodinhas com 28 raios, e ele chegou antes da largada e disse, e ele só usava aquelas rodas nos dias especiais, assim, que ele deixava ela cobertinha guardadinha lá sempre com o maior carinho, né? E ele chegou e disse, tu vai usar essas rodas hoje aqui no contrarrelógio. Pá, cara, meu Deus, eu tenho que honrar essas rodas aqui hoje. E 28 raios naquela época era uma roda super especial, porque eram leve, 36, enfim, né? Normal. Então, nem 32, eram 36. Isso e aí ele disse, cara, tu vai para ganhar. Isso, beleza, mas na minha cabeça era ganhar o contrarrelógio na categoria aspirantes, sair para ganhar mesmo. E aí larguei o contrarrelógio, cara, desci, peguei o outro. Só que assim, a gente largou tudo misturados, porque eram por sorteio, assim, a ordem de largada não tinha uma ordem muito certa. E eu cruzei com o Vanderlei Magalhães, inclusive no caminho, olhei assim, nossa, cara, esse cara tá andando, voando baixo, né? Mas eu fiz o contrarrelógio, eu me sentia muito bem, e eu alcancei cinco ciclistas que largaram na minha frente, isso em 13 quilômetros. E aí cheguei, eu subi muito forte, e aí cheguei no final lá, saiu a classificação, melhor tempo, mas melhor tempo eu ganhei na geral, na elite, com todo mundo. E eu nem era da elite. Aí o pessoal não acreditava, achava que eu tinha rebocado, tudo, falaram um monte. Mas enfim, ganhei o contrarrelógio. E o contrarrelógio sempre foi a minha especialidade, né? Na prova que eu sempre destaquei, até as fotos que eu te mandei ali, tem várias que são de contrarrelógio. E eu vi. aí ganhei esse contrarrelógio, cara. E aquele dia eu peguei, escrevi numa agenda, eu tenho isso guardado em casa, e eu escrevi assim, que depois dessa prova ali eu tinha visto que eu tinha condições de vencer os melhores ciclistas aqui do Brasil e que meu objetivo era ir para a Olimpíada em Barcelona, que faltavam 2 anos.
Eu ia lutar pela vaga na Olimpíada. E escrevi aquilo, assinei lá, guardei, tem até hoje guardado. E aí 2 anos depois, estava na Olimpíada. Uau, cara. Lógico. Bom, diga. Bom, aí continuando a história, né? Não sei se quer perguntar alguma coisa. Não, pode seguir, vamos. Aí no ano seguinte eu fui correr por Rio do Sul, pela Metal Ciclo, que hoje é a Royal Ciclo, uma empresa que eu trabalhava até pouco tempo atrás. E a Metal Ciclo, uma fábrica de pedais de bicicleta, aqueles pedaizinhos de plástico, patrocinava a equipe lá em Rio do Sul. Aí fui morar para lá e eu fui morar embaixo do estádio de futebol. Eu morava num alojamento que ficava só eu e um outro cara do basquete lá embaixo daquele estádio lá. Era legal, tinha um quarto tal, só que o banheiro tinha um monte, né? Tinha acho que 12, 13 banheiros, né? Porque é banheiro de estádio, sabe como é que é? Banheiro do vestuário, né? Tava cheio de banheiro. E aí o corredor era, como era alto, as arquibancadas, tinha um corredor alto, cara, que ele passava um vento de noite e fazia meu Deus, cara. Mas eu morava ali e fui treinando e tal, e ia ter as primeiras seletivas na Olimpíada de Barcelona. A primeira seletiva foi em São Paulo, acho que eram 180 quilômetros na Castelo Branco, e aí saí numa fuga e aí acabei ganhando essa prova aí, essa primeira seletiva. E um monte de gente falava assim, cara, tu não adianta nem ir lá na seletiva, porque tá tudo armado, vai só os caras lá de São Paulo, já tem tudo uma panelinha. Esse cara, mas se eles estão fazendo uma seletiva, eu tenho uma chance. Claro, isso aí. Aí eu ganhei essa primeira seletiva. Até foi um lado bom assim que os primeiros eram 180 quilômetros, os primeiros 90, o seu Oscar Pinto, ele botou, como era seletiva, a primeira metade você tinha que fazer revezando, então todo mundo tinha que puxar, independente de equipe e tal, todo mundo era um revezamento bem forte, e a outra metade era força livre, né? Então já... Então essa seletiva, sei lá, metade dela foi um treinão, um treinão forte, a outra... E o Oscar Pinto tava tipo ali olhando, avaliando. Mas como todo mundo teve que botar a cara no vento, isso também me ajudou, né? E aí tinha trabalho de equipe, eu estava sozinho, não tinha ninguém para trabalhar para mim. E aí na volta saiu uma fuga ali com outros atletas, aí acabei, a chegada era numa subida, tá aqui no finalzinho lá e ganhei essa primeira seletiva. Aí... Uau! Mesmo pista não sendo estrada não sendo a sua especialidade. Na verdade, essas estradas, para mim, prova de estrada, se for dura, era bom. Contra-relógio eu fazia o mais forte, então nas voltas ciclísticas, assim, eu sempre me dei bem. Mas o sprint não era o meu forte, né? Eu ganhei o sprint da fuga, porque já foi uma fuga pequena. Aí, uns 2 meses depois, um mês depois, ia ter outra seletiva. Eu disse, cara, eu tenho que ir lá para a seletiva. Aí eram 2 voltas contra-relógio em Interlagos. E, bom, contra-relógio era o meu forte. Só que aí, como era seletiva, o Sr. Oscar Pinto ele já falou assim, ó, só podem fazer com a bicicleta de estrada normal. Não pode usar clipe, roda fechada, nada tecnológico. Tem que ser a bicicleta normal. Pô, daí para mim ficou ótimo, né? Porque eu não tinha esses equipamentos. Claro. Ganhei também esse contra-relógio. Aí já eram 2 das seletivas que tinha vencido. E depois tiveram mais 2 provas de Interlagos, que eram 180 quilômetros. Interlagos com chegada toda. Nossa Senhora! Chegada toda a volta ainda. Tinha uma chegada no final da subida e ia marcando pontos. Tipo uma prova por pontos. Só que em Interlagos. Nossa, mano. 180 quilômetros em Interlagos, eu nunca tinha ouvido falar. E eram 2 dias seguidos ainda. E para quem não sabe, é um percurso dificílimo. É legal ver a Fórmula 1 lá. Sim. Muito fácil, o cara tá acelerando um carro de, sei lá, 1000 cavalos. A pessoa pedalando lá com meio cavalo de potência é dureza. Não, ali é muito duro. Aí eu fiz mais um segundo e um quarto nessas 2 provas. E no total das seletivas acabei ficando
bem na frente do segundo que pontuou, né? Porque eu fui o que mais pontuou. Então não tinha como não me levarem para a Olimpíada. A imprensa, tudo já pegou bastante em cima. E o resultado dessa seletiva saiu a convocação na véspera da 9 de julho. E a 9 de julho, né, era sempre a melhor prova do Brasil, Claro. disputadíssima, tudo. E a Caloi tinha, seu Bruno Caloi, né, patrocinava e era assim para Caloi, e era a prova do ano que tinha que ganhar, tal. Eu sei disso porque eu corri depois pela Caloi também no outro lado, né? E inclusive o seu Bruno pagava até cachê pro pessoal se ganhasse a prova, tudo. E vou largar a prova, só que praticamente sozinho. Tinha alguns colegas de equipe assim, mas não tinha como fazer muita ajuda. E durante a prova ali, era lá no Ibirapuera, no parque, ao redor do parque do Ibirapuera. E aí eu saí numa fuga, o Vanderlei Magalhães, que já é falecido hoje, e ele tinha vencido 3 anos a 9 de julho, e o Hernandes Quadri Júnior. Os dois da Caloi e eu. Cara, a gente abriu cerca de 1 minuto assim, do pelotão. Durante mais de 50 quilômetros andamos assim, escapado. Até que chegou uma hora que o Vanderlei até veio me falar, cara, vamos combinar aí o resultado. E eu ganho, tu faz segundo, o Hernandes faz terceiro. Eu disse, mas por quê? Ótimo, isso aí, por quê? Porque eles estavam em 2, né? Mas disse, não, vamos pro pau aí. Aí foi mais um pouquinho, ele, cara, vamos combinar aí, senão nós vamos começar a atacar. Eu disse, vamos pro pau, cara. Pra mim, segundo, terceiro, o primeiro. Ô Márcio, isso durante a prova ou foi antes? Na hora da fuga, né? E isso, né, também, se o ouvinte aí não sabe, isso é uma prática, vamos dizer, comum, né? Isso não é uma coisa rara de se acontecer, inclusive hoje em dia. Às vezes se combina um resultado, porque é interessante. Tipo, às vezes é interessante você fazer um segundo melhor do que o pelotão encostar. Melhor vamos combinar aqui, né? Esse ajuda. Exato. Só que aí, cara, faltando aí uns 12, 13 quilômetros, o guidão do Vanderlei quebrou. E hoje, se fosse ver assim, o certo era ele ter deixado o Hernandes na minha roda e ter parado e pegado uma bicicleta reserva. Mas não, eles pararam e trocaram de bicicleta. Ele pegou a bicicleta do Hernandes. Só que quando eles pararam, cara, quando eu vi os dois pararem, bicho, disse, nunca mais, né? Nunca mais me pegaram, cara. Aí acabei ganhando a prova ali. E sozinho, correndo contra equipes grandes, né? Caloi, Pirelli e todo mundo. Então foi assim uma vitória bem emocionante, assim, acho que uma das principais assim da minha carreira, que a galera assim vibrava muito, porque como a Caloi tinha uma equipe muito forte e vencia quase todas as provas, sabe que a torcida é sempre para quem é mais fraco, né? Então, exato. Foi bem massa, assim. E o Vanderlei acabou segundo ainda, ele veio na perseguição, o pelotão não chegou a encostar nele e acabou fazendo segundo. Então foi bem legal, assim, uma das vitórias, assim, bem interessante. Aí depois, uns dias depois, a gente se reuniu lá em São Paulo para treinar para a Olimpíada, e o seu Bruno Caloi veio assim, a Catarina, ele falava assim, né? Me fizesse economizar um bom dinheiro, porque ele ia dar uma grana lá de cachê para os ciclistas e acabar. Que legal, assim, cara. Bom, e aí como é que foi? Da vida, né? Não, super legais. E aí como é que foi a tua estreia nos Jogos Olímpicos lá em Barcelona? Você deve ter ficado nas nuvens, né? Eu suponho. Sim. Enfim. Não. Como é que foi aí viajar com a delegação brasileira e estrear nos Jogos Olímpicos? Você participou da festa de abertura? Conta um pouco como é que foi essa experiência. A festa de abertura, eu participei de 3 Olimpíadas, mas eu nunca pude ir na festa de abertura, porque sempre o ciclismo é a primeira competição, já no dia seguinte de manhã.
E a abertura é à noite, não dá para você ficar lá 4, 5 horas em pé lá na abertura e dormir 1 hora da manhã para ir correr de manhã cedo, né? Claro. Então, não... E qual foi a modalidade que você se classificou para essa primeira, eu pra esses acabei primeiros correndo jogos? a prova de 4%, que hoje não tem mais, né? E era eu, Fernando Louro, o Hernandes Quadri Júnior e o Iris Eurípides Ferreira, que é um ciclista lá de Minas Gerais, corria por Santa Bárbara do Oeste. A gente correu 4% e nós terminamos em 20º, acho que foi 23º. Tinha umas 30 equipes, mais ou menos, participando. Foi, assim, uma prova por equipe, né? Devido, acho que a nossa... assim, o ciclismo fora do Brasil sempre foi bem mais forte que aqui, mas para mim, eu tinha 20 anos, foi um espetáculo, né? Emoção muito grande estar lá participando dessa prova aí. Você chegou a ter esse sonho de ir para os Jogos Olímpicos? Você disse que anotou num papelzinho e tal, mas antes disso, né, quando você era garoto, lá em Salete, sei lá, você tinha noção de que, enfim, do que eram os jogos, via na televisão, tinha algum interesse? Ou foi só depois que você realmente se tornou um ciclista e começou a ter sucesso que você falou, bom, agora eu vou para os Jogos Olímpicos? Eu sempre gostei, assim, de assistir outros esportes no ano, eu acho que foi a Olimpíada talvez de 84, assim, que eu devia ter uns 12 anos ali, que eu acompanhei bastante, assim, olhava todas as modalidades, assistia direto, assim. Eu tinha um sonho, assim, eu achava muito legal, assim, queria participar também, né? E daí, lógico, depois que entrei no ciclismo e fui começando a vencer, que começou a ter o sonho de participar mesmo, né? Mas sempre gostei muito do esporte. Legal, então você realizou um sonho de fato participando dos Jogos de 92. Depois que você... Aí tem a desvantagem, né? Que você não pode estar no desfile de abertura. Talvez seja muito distante para você ficar até o desfile de encerramento, mas também você já resolve o teu negócio e você de repente foi assistir outras modalidades, ficou um tempo lá em Barcelona para conhecer outros esportes. Conhecer um pouquinho a cidade, mas a gente, geralmente assim, numa Olimpíada, você participa da prova e logo tem que voltar porque vão outros atletas, né? Como a Olimpíada são vários dias, muitos vão depois e acabam utilizando a mesma vila, né? O seu apartamento. Então, tá certo. Eu fiquei acho que uns 2 dias lá ainda e já voltei pro Brasil. E aí acabei assistindo o resto da Olimpíada aqui de casa, né? Entendi. Foi a melhor experiência que você teve por ser a primeira nos Jogos Olímpicos? Como é que foi também a tua participação nos próximos anos? Aí no ano de 96, na Olimpíada de Atlanta, eu acho que foi a prova que eu estava melhor preparado, assim. Eu ganhei o Campeonato Pan-Americano em 96, na Venezuela, que foi uns 15 dias antes da Olimpíada, na prova de resistência, ali de 220 quilômetros, e estava muito bem preparado. Só que no dia da prova, mais ou menos ali com, sei lá, 80, 90 quilômetros, teve uma queda, acabei me envolvendo nessa queda ali, caíram acho que uns 30 ciclistas, e o meu câmbio quebrou a gancheira do quadro, aí tive que pegar uma bicicleta reserva, mas até chegar um carro de apoio com bicicleta reserva, 40 ciclistas caídos, levou muito tempo, aí o carro de apoio trouxe a bicicleta com um tipo de pedal, aí não era, aí tinha que trocar com outra, aí acabei perdendo uns 3, 4 minutos ali parado, e você sabe que você perdeu o pelotão, já era. Claro, já era. Acabou, né? Que não deu pra... Eu acho que eu assisti essa prova, se eu não me engano, acho que você deve se recordar, era num percurso que tinha bastante árvore, tinha bastante sombra, né? Eu lembro de ter assistido, assim, eu não me recordo desse acidente, eu não me recordo do teu nome, assim, lá, mas eu lembro de ter assistido aí essa competição e de ter sido um lugar, assim, super arborizado, que eu achei bacana e tal. Não, era bem bonito. E depois você participou dos jogos do ano 2000? Ano 2000, não. 2000, a gente... Até é curioso, né? O Murilo Fischer é aqui de Brusque.
ele começou a correr aqui comigo, né? Eu já era mais velho e ele começou a treinar e treinar comigo. Então a gente treinava, dei muitas dicas para ele, a gente foi treinando juntos e tal. E no ano de 2000 a gente disputou pela vaga olímpica, né? Nós treinávamos juntos e ia disputar as seletivas. Bom, faz E parte, né? aquele ano o Brasil só tinha uma vaga. E acabou que o Murilo me ganhou por 1 ponto nas seletivas. E ele foi, eu não fui. E ele Aí quem depois eu foi? fui na de 2004 em Atenas, sim. Aí foi o Murilo e eu fui também e o Pagliarini. Só que aquele ano eu não consegui chegar muito bem preparado como queria, porque faltando uns 40 dias para a prova, eu caí num treino, quebrei a clavícula. Mas Ah, eu fiquei sem treinar mesmo, até assim, quando caí, pá, cara, fui no hospital, tal, tá, clavícula quebrada, vai ter que ficar 2 meses parado. Eu disse, não, cara, vamos em outro médico. Aí fui em outro, não tem jeito. Aí a gente foi lá para Santos, num médico que cuidava de pilotos de motocross, e aí esse médico disse, cara, do jeito que tá a tua clavícula, se tu quiser treinar, pode ir treinar, mas duvido que tu vai aguentar a dor. Eu disse, não, a dor eu aguento, vamos embora. Aí eu fiquei acho que uns 3 ou 4 dias sem treinar, só aí eu saía para treinar. Fiquei treinando ali em Campos do Jordão, subia a serra, descia a serra, só botei o guidão mais para cima e ia com a clavícula quebrada mesmo. E tinha que suportar a dor. Aí foram caramba. passando assim uns dias, só que eu não conseguia fazer treinos de arrancada, esse tipo né? Só Claro, fazia treino rodando e tal. E aí faltando assim já passando assim uns 20 dias que tinha quebrado a clavícula, eu voltei no médico e disse, cara, a clavícula até que tá suportável, mas para dormir tá muita dor. Eu deito na cama, dói demais. Ele disse, vamos tirar um raio-x do tórax. Eu tinha 3 costelas fraturadas também. E nem tinha visto no dia do tom. uau, uau. Mas assim, Nossa. só a gente que é ciclista mesmo para conseguir fazer isso. Era curioso, né? Porque o ciclismo, como é um esporte que demanda muito fisicamente do atleta e é um esporte que não tem como o cara não sofrer, e talvez seja um dos que o cara mais sofra, né? Até porque, né, enfim, as provas, as voltas são sempre muito longas, então o cara ficar 5, 6, 7 horas pedalando é uma coisa corriqueira também durante os treinos. Eu acho que atrai pessoas que têm uma tolerância à dor muito maior do que vamos dizer, uma pessoa Eu acho que comum, a né? gente acaba habituando a sentir ali e suportar, né? Acho que até porque o ciclismo, quem se destaca no final, tipo, imagina você competindo uma volta de vários dias ali, quem resiste mais tem muitas horas que você pensa em abandonar tudo, né? Quem resiste mais à dor ali é que vai sair campeão, né? Então, Exato, exato. Ô Márcio, quem que você considera que te ensinou a pedalar como um profissional? Como é que a pessoa aprende a pedalar como um profissional? Precisa estar realmente numa equipe e os próprios colegas vão ensinando? Enfim, foram os teus treinadores aí nas equipes pelas quais você passou? é, Não como sim, incentivador, entendeu? Assim, quem que te ensina a pedalar como um profissional? Porque hoje, né, a gente estava conversando aqui um pouco antes também, o ciclismo está vivendo um boom no Brasil, no uhum. mundo, né? E aqui em qualquer lugar, acho que do Brasil hoje, você tem gente pedalando e tal, que é super legal, bacana, mas a gente ainda percebe que tem muita gente que anda de bicicleta e às vezes até anda bem em relação à força, a tempo, mas essa história de saber pedalar é uma coisa que é um pouquinho mais complicada, né? Como é que você, por exemplo, aprendeu a se comportar como um Olha, ciclista? o Pedro Medina, que era um uruguaio que foi meu técnico aqui em Brusque, ele me ajudou muito porque a gente foi correr algumas provas no Uruguai e tudo, então acabou aprendendo bastante. E depois, quando eu fui correr pela Caloi, o Antônio Carlos Silvestre, né, ele foi meu técnico ali durante 7 anos.
E o Silvestre, taticamente, assim, eu acho que me ensinou muito, assim, aprendi muito com ele. Principalmente porque aí, quando corri pela Calói, a gente corria fazendo trabalho por equipe, né? Tinha como controlar um pelotão, como atacar na hora certa, fazer assim, acho que porque o ciclismo não é só força, você precisa muito da tática, da técnica. Exato, exato. É um esporte em equipe, né? Enfim, Sim, hoje em dia com essas transmissões aí da ESPN, das voltas e tal, a gente ouve muito o Celso e as outras pessoas que estão lá comentando e tal. E é claro, o ciclismo é um esporte que só um ganha, mas a equipe tem que sim, trabalhar, né? porque muitas provas eu sei que eu venci, eu não era o mais forte. E outras talvez eu era o mais forte e não venci, por ter feito alguma coisa errada, atacado na hora errada, feito força na hora errada, né? E eu sei que numa prova, lembrando assim de algumas competições, mas às vezes eu lembro de uma volta de Goiás em que nós vimos escapado e vinha eu, Maurício Morandi, né, eu corria na Scott, e o Alcides Vieira, o Pastel, que era da Tarro. Cara, eu vinha muito mal. E o Maurício, que era da minha equipe, já também estava mal, porque a gente já vinha uma fuga fazia muito tempo. E no final, o Pastel ali, ele vinha muito forte. Ele tava muito bem e ele tinha tudo para ganhar a prova. E quando chegou no final, assim, tinham duas subidas duras, assim, de, sei lá, 300, 400 metros, pouco antes da chegada. E eu vinha assim, cara, se ele atacar aqui nessa subida, eu não vou ter nem reação. Aí ele olhava para mim, eu fazia a cara que tava bem, assim, né? Aí ele olhava para frente, cara, eu me torcia na bicicleta. E aí ele falava, ai, cara, não ataca, não ataca. E ele olhava assim e ficava com medo de atacar, sabe? E aí eu me dando cãibra, cara, não. Aí foi chegando perto da chegada, chegando perto da chegada, ele no final, quando ele olhou para frente, eu arranquei o sprint pelo outro lado e acabei ganhando. Ele não conseguiu me passar mais. E eu tenho certeza que se ele tivesse arrancado lá na subidinha, ele tinha me deixado para trás. Mas assim, foi um erro talvez dele e eu subi. Eu soube assim fingir bastante que eu estava bem, né? Cara, o ciclismo tem isso, né? Tem o lado da linguagem corporal, tem essa história de você blefar e tem a história também de você fazer o movimento, enfim, atacar na hora certa, você ter a atitude certa na hora certa para conseguir, às vezes, uma vantagem milimétrica, centimétrica, e você acaba fazendo a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, Certeza. né? E isso é uma coisa que você disse que preferia a pista, você começou na pista, o teu forte era a pista, você acabou se adaptando ao ciclismo de estrada por qual razão? Porque a gente não ouve muito, né, falar de ciclismo de pista, a gente tem poucos velódromos funcionais num país do tamanho do nosso, você vê que São Paulo, a cidade capital mesmo, não tem mais o velódromo lá da USP, não funciona, tem só aqui no interior. Enfim, como é que foi essa mudança e como é que você conseguiu se destacar tanto no ciclismo de estrada, na Na tua verdade, opinião? pista até nem foi muito. Assim, eu corri de júnior ali algumas provas e no Brasil não tem muita competição de pista, então se resumia mais aos campeonatos pan-americanos, campeonato brasileiro, né? E inclusive a gente teve uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em 95 em Mar del Plata. Eu, o Mauro Ribeiro, o Hernandes, Quadri Júnior e o Jamil Suaide. A gente fez bronze no 4x4 mil. Treinamos lá bastante lá em Mar del Plata e Foi surpresa esse título ou vocês achavam pela concorrência que olha, a dava? gente Dava? treinou muito para pegar uma medalha. Acredito que nós levamos um pouco de sorte porque a Argentina teve aconteceu um fato que muito difícil de acontecer, mas tinham 8 equipes, né?
8 países. E a primeira tomada de tempo na pista cada equipe fazia sozinho. E depois ia ser feita a disputa do primeira equipe contra a oitava, segundo contra o sétimo, assim, né? E aí os vencedores iam indo para frente. Claro. E a melhor equipe dos Jogos Pan-Americanos era os Estados Unidos, e a Argentina era a segunda melhor equipe. Só que os Estados Unidos, na tomada de tempo, bateu um na roda do outro e caíram. Só que aí eles levantaram e terminaram a prova com o último tempo. E a Argentina estava com o melhor tempo. E aí caiu o primeiro contra o oitavo. Foi a melhor contra a segunda melhor, de cara. E aí eles eliminaram a Argentina. Então foi bom pra gente, porque daí nós, teoricamente, Claro. a gente levou É pouquinho de sorte. sei lá, tipo agora a Copa do Mundo, né? Não joga todo mundo contra todo mundo, né? Tem os grupos e alguém elimina, às vezes alguém Isso, elimina Então, o favorito ou os que são a bons por gente estava você, na né? briga ali para pegar a medalha, mas acredito que levamos um pouquinho de sorte também nesse fato aí, de não ter pegar a Argentina, no caso, no meio do caminho. Mas assim, vamos lembrar de algumas histórias interessantes, né? Teve um jogo. Bom, você teve medalha de bronze no contrarrelógio individual nos Jogos Pan-Americanos de Isso, não, essa Winnipeg, prova né? foi bem legal. 56 quilômetros, contra-relógio e, assim, 40, quase 48 de média. Foi um tempo muito bom. Já fez uma boa preparação, corremos alguns meses lá na Europa. Assim. Então, assim, eu acho que foi um dos resultados bem positivos, assim, essa medalha de bronze aí, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Aí depois, no outro Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na prova de resistência, essa foi uma competição assim, ela era a última prova dos Jogos Pan-Americanos, não tinha mais nada, não tinha mais atletismo, não tinha mais nenhuma competição, e o Brasil estava uma medalha atrás do Canadá no quadro geral de medalhas. Aí assim, Comitê Olímpico em peso, NUSMA, todo mundo lá, cara, né? Tipo assim, nunca deram bola nenhuma pra gente do ciclismo. Aí chegou no último dia, veio todo mundo, Dureza. cara, tem que ganhar hoje, tem que ganhar medalha hoje, não sei o quê. Todo mundo te dando um tapinha nas costas, falando, vai, Márcio. Aí chegou lá 220 quilômetros e tal, era eu, o Murilo Fischer, o Hernandes e o Morcegão, que era a seleção do Brasil. E nessa prova aí, caras, saiu uma fuga, eu, um chileno e um uruguaio, o chileno José Medina e o uruguaio Milton Inans, que até foi medalha numa Olimpíada na pista. Cara, a gente abriu do pelotão um pouco, faltando mais de 180 quilômetros, só os três, cara, andamos escapados ali a 2, 3, 4. Caramba, faltando 180? Nossa, Eram foi comecinho. 220, eu acho, a prova. 40 e poucos graus de temperatura. Cara, andamos escapado. E eu ali, bicho, dando tudo ali na fuga, né, cara? Eu tô entre os três, pegar uma medalha, estamos garantidos, né? E, cara, cara, no final, aí no pelotão só vinha ainda o Murilo, o Morcegão acho que já tinha ficado para trás, o Hernandes também. E aí, então, assim, a chance estava ali na frente de garantir a medalha, né? Só que o pelotão Claro. vinha encostando, cara, vinha encostando, faltando pouco, faltando 5 quilômetros, o pelotão acho que vinha uns 20 segundos, menos de 20 segundos. Se pega, não pega, pega, não pega. Cara, não atacou um cubano sozinho, encostou na fuga e chegou pro sprint e me deu cãibra no sprint. E o sprint eu já nunca fui muito bom de sprint, acabei ficando em quarto. Cara, aí andei 180 quilômetros entre os três e fiquei em quarto. Bom, ciclismo, né, cara? Aí, Que coisa, assim, meu. apareceu ali na Rede Globo, nos canais de televisão em geral, todo mundo estava transmitindo ali o final, porque era a disputa do quadro geral de medalhas, não era nem só exatamente. não era só a prova de ciclismo.
cara, eu me emocionei, até chorei ali, porque, pô, foi uma decepção ali, perder a medalha, tudo e tal. Coitado, claro, e depois todo mundo bota essa pressão. Você sabia que você tinha condições, né, de igual para igual aí de conseguir pelo menos um Isso. bronze. Mas o ciclismo tem disso, né, cara? É o que a gente acabou de falar. Às vezes é um movimentozinho, você vê, você se sente uma pequena cãibra no sprint, ou o cubano maldito veio acelerando e te pega a poucos metros do final, todo o empenho que você teve nesses Não 180 resolveu. quilômetros não valeu, né? Mas ao mesmo tempo Com poderia ter certeza. valido, né? O legal do ciclismo é isso, né? Quando a gente assiste aí as provas, as grandes voltas e tal, muita gente fala, pô, mas não acontece nada, mas pode acontecer a qualquer minuto, né? Mais ou menos como a Fórmula 1. Eu não gosto tanto de Fórmula 1 e eu acho o ciclismo um esporte maravilhoso, porque, né, envolve isso aí que é o empenho do ser humano e tal, a falha do ser humano e tal. Mas é uma coisa que todo mundo está sujeito do Froome ao É. Márcio Mai, Não, né? mas olha só, daí depois da prova, né, no outro dia a gente viajou de volta para o Brasil e todo mundo com agasalho do Brasil, tá? Aí chego no aeroporto, a Receita Federal ali na Polícia Federal, né? Mostrar o passaporte. Aí o policial olhou assim, olhou para mim, cara, tu é o cara que perdeu a medalha? Aí eu Ai, disse, caramba. foi isso, eu mesmo. Aí foi, passando lá pro outro lado, fazer check-in no outro voo. Eles olharam pra mim. Ah, tu que é o cara que perdeu a medalha? É, sou eu. Aí Ah, foi meu Deus assim, do cara, um céu. monte de vezes. Parei pra comer, era o cara parece que todo mundo viu, assim, sabe? Sentei no avião, o cara do meu lado. Oh, tu que é o cara que perdeu a medalha? É. E aí, cara, não vi a hora de chegar em casa, Sacanagem. né? Tirar aquele agasalho do Brasil para não parar de falar. Aí passou uns dias, como é de hábito, assim, o presidente da República chama lá os atletas em Brasília, fazer uma homenagem lá para quem é medalhista, tudo, né? Faz um almoço lá. Fala. Eu já tinha ido uma outra vez, quando eu ganhei medalha nos Jogos de Winnipeg, que era o Fernando Henrique, o presidente, né? Entregou lá Legal. fez um almoço lá. E aí, em 2003 era o Lula, presidente, também chamou, aí me mandaram a passagem, não, tem que ir aqui em Brasília, tem um almoço, tá bom, vamos lá. Aí todo mundo lá, né, os atletas, mas assim, normalmente só vai os medalhistas. Aí tava lá o Lula fazendo o discurso dele, falando do esporte e tal, daqui a pouco ele falou assim, eu gostaria de conhecer o Márcio Mai. Eu disse, Que legal, me cara. levantei, né? Não estava nem prestando muita atenção no que ele estava falando. Me levantei ali assim, ele disse, pois é, eu fiquei muito triste que você perdeu a medalha. Eu disse, pô, Caramba, cara. até Que o experiência, presidente, hein, né, que cara? na época assim foi Então, falar, mas aí ele falou, não desista, porque eu também disputei outras eleições, também perdi e tal. Mas assim, às vezes o fato de ter perdido deu maior repercussão do que se tivesse ganho, né? talvez, isso mesmo, cara. Me diz uma coisa, você não tem uma foto desse momento com o Tem. Lula ou com o FHC para mandar? Manda, cara, manda uma foto dessa aí pra Mano, gente sim. publicar aqui, tá? Que histórias legais, Márcio. Me diz uma coisa aqui também que eu falei logo no começo e acho que chegou a hora. Você, né, falou aí que pelos cálculos você estima que pedalou 600 mil quilômetros na sua carreira e continua pedalando, né, ainda. 35 mil quilômetros por ano, mais ou menos, é o que vocês faziam numa época que se treinava realmente muito mais, até porque não se tinha tanto conhecimento e tantas ferramentas para avaliar o que esse treinamento estava sendo de fato efetivo ou não. Conta aí para mim, para a galera aí que está ouvindo, qual que era a sua rotina, de treinos aí numa época de volume mesmo e quais foram os treinos ou quais eram os treinos que você assim, que mais te marcaram pela dificuldade ou pela distância, A enfim. gente treinava assim, sei lá, vários treinos durante a semana de 120, 150, 200 quilômetros. Fazia-se bastante treinos longos, né? Muita quilometragem.
Acho que depois, mais para o final da minha carreira ali, a gente já foi mudando um pouco, fazendo treinos mais intensos, mais com repetição. Eram outros tempos, né? Não tinha medidor de potência como tem hoje. Usava, o máximo que se usava era um controle do batimento cardíaco, né? Então foi se mudando muito, né? Não tinha Strava, não tinha muito comparativo assim. E hoje em dia tem muito mais tecnologia nos treinamentos. Acho que você consegue treinar mais acertado, né? A gente talvez. Mas esses longos que vocês faziam era, enfim, claro que não era no ritmo passeando, mas também não devia ter grandes esforços, ou vocês faziam tiros, Cara, enfim, séries de tiros treinei, dentro desse treino de 120, quando 150? se treina em grupo, na verdade, cada treino virava uma corrida, né? Porque sempre um quer mostrar que está melhor que o outro. Então a gente acabava treinando Sim, muito forte. Além de ser longo, era forte. A gente fazia entendi. bastante, assim. Então, assim, quem está bem, beleza, mas para quem está um pouco mal no treino, aí acaba sofrendo muito. Talvez não era o ideal, né? Hoje não. O treino era naquele ritmo, enfim, quem tinha força puxava e para quem estava sofrendo ficava na roda e acabava se desgastando Com mais. certeza. E era o quê? Um treino por dia durante 7 dias por semana, ou tinha um dia na semana que vocês descansavam, ou faziam algum outro tipo de treino de apoio, sei lá, principalmente musculação, algum tipo de fortalecimento, ou era só Não, pedalar e musculação descansar? era mais na época de fora de temporada, assim, final de ano, depois das férias ali, a gente fazia um pouco mais de musculação. Mas durante a temporada era só pedal mesmo, só pedalar. E 7 dias por Não, semana, ou 6 dias por aí fazia semana? mais ou menos uns 6 dias por semana, né? Sempre tinha um diazinho de folga. Entendi. Entendi. E tinha algum treino assim que você lembra que era um treino que você ou gostava ou não gostava porque ele era muito difícil? Cara, para mim os piores treinos eram os treinos de sprint. Aqueles que tinham que fazer 3 séries de 10 arrancadas de 200 metros. Cara, odiava isso. E esses vocês faziam também em grupo ou era tipo contra-relógio ou cada um fazia individualmente, enfim, na sua cidade? Ó, eu corri tanto pela Calói, depois Memorial, na Scott, mas eu sempre treinei aqui em Brusque. E então a gente treinava aqui, cada um fazia os seus treinos, a gente não tinha assim um técnico que dizia, você tem que fazer isso, e tal. Aí eu procurei um amigo meu que é formado, que fazia treinamento, fazia uma planilha para mim, o Rogério Miller, né, me passava as planilhas, mas a gente não era a equipe que exigia, ela exigia que tu tinha que estar bem no dia da prova. Independente se tu treinasse ou não treinasse, ninguém estava cobrando o que tu estava treinando, né? E a gente fazia esse tipo de treino quando aqui em Brusque eu treinei muito com o Suelito Gore, que hoje ainda compete na categoria paralímpico, né? Que ele foi até campeão mundial do paralímpico. Nós treinávamos muito junto, ou com o Murilo Fischer, que treinei muitos anos também. Então acabava que a gente fazia uns treinos juntos de tiro, coisa assim. Entendi. Você falou aí de Brusque e né, e você veio de Salete, tem aí Murilo Fischer, Pagliarini, o próprio Mauro, Louro. A Louro acho que não é do Sul, né, O se eu não me Lourenço engano. Prova. Mas enfim, cara, da onde que vem sei lá, esse talento todo aí que o Sul gera grandes atletas, ou talvez os maiores ciclistas que o Brasil, ou a grande parte dos maiores ciclistas que o Brasil já teve. Por que o sul do país tem alguma coisa aí diferente na água que vocês bebem? O que é cultura? É mais cultura europeia? São as estradas? O que você acha que o sul tem? Olha, não sei, talvez porque aqui teve mais
apoio, alguma coisa assim, porque eu acredito que o ciclismo não tenha nada a ver. Eu acho que independente se é origem europeia ou não, o ciclismo é bem polivalente, assim, para qualquer cara mais alto, cara mais baixo, pode ter de todo tipo, né, de biotipo, dá para ser ciclista. Eu acho que no passado, aí, principalmente, aqui para o sul, era onde que tinha esse mais apoio, né, e acabou que foi revelando mais gente, onde você consegue ter um pouco de apoio para começar, que vai acabar deslanchando, né. Tá certo. E por falar em apoio, você, né, que se aposentou não há tantos anos, né, foi 2007 para 2008, você teve uma carreira aí bem longa, né, como eu disse no começo, foram 18 anos representando o Brasil desde a categoria novato júniors. Você acha que o Brasil está evoluindo? Você vê hoje ciclistas que estão seguindo os passos de vocês, né? A gente nunca mais teve um vencedor de uma etapa da volta como o Mauro. O Murilo se aposentou agora no ano passado e fez uma carreira bacana, legal lá na Europa. Você acha que o ciclismo está crescendo, está evoluindo, ou como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que o ciclismo, ele, no geral, o esporte da bike melhorou muito, assim, né? Hoje tem muito mais gente praticando, andando de bicicleta, participando de eventos como o Letap, né? O Desafio Márcio Maia, por exemplo. Comecei lá no início, eram 200 e poucos, chegou a ter 1.000 participantes. Então tem muito mais gente assim, muita gente amadora participando. Porém, eu acho que o ciclismo profissionalmente está faltando apoio, sabe? Acho que no passado já chegou a ter mais equipes, talvez mais apoio da mídia. Eu vejo por mim, assim, eu tenho um monte de recorte de jornal, a gente era capa de jornal por uma prova de um campeonato catarinense, né, campeonato estadual. Hoje, às vezes, numa competição importante, a imprensa não dá mais o mesmo valor. Não sei se foi por causa da internet, hoje se publica só ali. E tem algumas coisas assim que eu acho que falta. Então, tipo, Santa Catarina não tem mais equipes de elite. Tem o Avaí, mas que hoje está quase que só com a equipe feminina, e só, o resto é tudo equipe de Master. Infelizmente, caiu muito nesse lado. O Brasil, assim, tinha que, não sei o que tem que fazer para poder voltar a crescer o esporte como profissional. É uma pena, assim. Precisa de apoio, precisa de dinheiro primeiro de tudo, né? Mas se não investir também nas categorias Justamente. de base, né? Eu não sei o que a Confederação Brasileira e as federações têm feito para incentivar a molecada a subir numa bicicleta que seja uma barra forte ou mesmo uma BMX e não participar de BMX, mas de repente fazer uma corrida na rua com BMX para incentivar a garotada, né? Eu não sei se tem sido feito alguma coisa assim, eu também preciso pesquisar, mas acho que talvez seja aí o ponto de partida. Com certeza, né, tem que estimular mais a garotada. Uma prova disso é tipo quando a gente faz a prova, Desafio Márcio Maia, a gente tem um monte de categorias e as categorias de júnior, juvenil, às vezes largam 5 atletas, enquanto que na Master, no mesmo percurso, largam 120 atletas. Né? Então, hoje a gente tem muita gente pedalando, só que tem que estimular a garotada, né? Se nós tivéssemos 120 na categoria júnior, aí sim a gente ia trazer. Exato. Um desses poderia optar em se tornar, e poderia ser um talento em se tornar um ciclista um dia, né? Que daqui a 20 ou 15 ou 10 anos estaria até representando a gente ou na Europa ou nos Jogos, né? Bom, fala um pouquinho do desafio, faz um resumo, um convite aí para quem está nos ouvindo do Desafio Márcio Maia. Esse ano vai ser a 12ª edição, é isso? É a 12ª edição, sempre em Rio do Sul. Por que Rio do Sul?
Acho que primeiro porque por causa das estradas, né? A gente tem poucos lugares que a gente consegue fazer uma prova para amador. Com o trânsito que está hoje, ainda mais amador, que acaba o pelotão se dividindo em muitos grupos, então tem que acabar pegando uma cidade mais interior, algum percurso assim. E outro porque também sempre tive apoio da cidade, da Royal Ciclo, que é de lá, que sempre patrocinou a prova, então a gente acabou sempre optando por Rio do Sul. O Desafio Marcimai é uma prova que tem categoria de ciclismo quanto mountain bike, em asfalto, tem 3 percursos, uma de 84 km de speed que sobe 2 serras pesadinhas, tá? Tem que usar lá umas coroinhas leves lá, porque dá quase 20% de inclinação em alguns trechos. Que legal. Mas que é uma oportunidade para todo mundo estar competindo junto. Aí tem uma categoria mais curta lá de 45 km, então vai participar gente de idade, tem até categoria feminina acima de 60 anos que já me fizeram fazer e as senhoras lá vão correr todas felizes. Que legal, é uma prova democrática de participação e que acaba estimulando, claro, a participação de todo mundo. Legal, e difícil manter uma prova por tanto tempo aí no mercado, né, Márcio? Não, com certeza, eu acho que a gente tem que se reinventar cada ano. Esse ano nós vamos fazer ela dia 25 de novembro, então já fica aqui o convite para todo mundo participar. Ótimo, lá. Isso aí. Legal. Quem sabe eu vou esse ano, Márcio? Já tinha me convidado em outros anos. Quem sabe esse ano eu baixo lá para enfrentar essa subida. Vou ter que comprar uma relação mais leve para aguentar. Vem aí, traz uma transmissão leve, porque senão pesa lá. Parecia o Zoncolan. Legal, vou colocar. Eu vou colocar no post do episódio de hoje o link também entre todas as coisas que você mencionou e tal, para que as pessoas possam matar sua curiosidade. Também o link do desafio para que as pessoas peguem informações e possam se inscrever. E essa história aí da tua confecção aí, que tem acho que um pouquinho menos, um pouquinho mais de um ano. Conta um pouquinho pra gente aí dessa novidade antes da gente se despedir. Então, faz um pouco mais de um ano que a gente começou a desenvolver, né? Na verdade, já vamos fazer quase 2, né? Desde o início do projeto, assim. Mas assim que saíram as primeiras peças, faz um pouco mais de um ano. Convite de um amigo meu, o Ivan, que também pedala aqui de Brusque, a gente de desenvolver peças de confecção para bike. E como Brusque é a cidade dos tecidos, tem uma certa facilidade com costureiras, tudo, topei e hoje é o meu ganha-pão aqui, né? A gente está desenvolvendo várias peças, vários produtos, sempre procurando qualidade dos produtos. Então tem uma coleção assim, ainda até que não tão grande, porque estamos há pouco tempo, mas estamos desenvolvendo cada vez mais produtos aí e atingindo o mercado brasileiro, né? Começamos aqui mais para o sul do Brasil e aos poucos espero estar atingindo todos os lugares. Legal. O mercado está bem aquecido para as confecções, né? Cada dia que passa a gente descobre uma marca nova, enfim, tentando aí também pegar um nicho de mercado específico. Ou você atende a Márcio Maia Sports, ela é feita também para o ciclista que busca desempenho ou é só para o ciclista recreativo? Qual é o público que vocês estão tentando atingir, pelo menos com a linha que vocês têm até hoje? A gente procura atingir, lógico, o ciclista de performance, mas principalmente com uniformes personalizados, né? Porque quem vai competir geralmente quer fazer o personalizado com seu patrocínio e tal. E nós temos uma linha que a gente chama até de funny, que é bem divertida, com estampas coloridas e bastante voltado para as mulheres. Então tem bastante vestuário feminino, que as mulheres hoje estão cada dia mais praticando o ciclismo, que é incrível, Graças a Deus as mulheres
estão tendo essa possibilidade e podendo experimentar o ciclismo, enfim, com um pouquinho mais de segurança, pelo menos, do que era na nossa época, né? Quando a gente competia, não tinha quase mulher participando, nem competindo, nem treinando. E agora tem cada vez mais, então a gente focou bastante no público feminino também. Eu vi no site de vocês, as roupas femininas são bem legais. Bem coloridas, e trabalhamos com poliamida, que é um material que é bem confortável, então temos produtos, além de bonitos, né, elegantes, são de boa qualidade. Legal. Márcio, a gente não vai conseguir falar do Brasil Ride, eu queria ouvir tuas histórias, que você participou também de 4 Brasil Rides, eu não sei se esse ano você também está planejando participar, tá? Esse ano está meio difícil aí, porque o trabalho está na correria, mas eu participei... ou o sujeito fica rico ou ele pedala, né? Eu participei de 4 vezes, né? 2 vezes eu fiz com o Jean Hoffmann, mas assim, só para completar, sem pretensões de disputar. E aí no ano de 2013 eu fiz com o Márcio Ravelli. Aí sim tive que treinar bastante, né? Porque o Ravelli também não anda pra caramba, principalmente em trilha. Era difícil acompanhar ele. Nos retões aí a gente puxava bastante ele, mas nas trilhas era meio impossível. E acabamos fazendo segundo na categoria Master. E depois fiz uma vez também com o Rogelin. Mas o famoso Rogelin dos WhatsApp. O Brasil Ride, assim, uma prova muito dura, extremamente dura, e que vale a pena participar, que é um desafio bem diferente do que eu fiz muito no ciclismo. É diferente, até um clima diferente, que mais assim envolve pessoal lá no jantar, uma confraternização, é um pouco diferente do que quando eu competia, que era mais rivalidade com as equipes contra as outras, né? Essas provas de etapa do mountain bike são muito bacanas, né? Bom, um recado aí para quem está nos ouvindo antes da gente se despedir, Márcio. Além do convite que você já fez. Bom, eu agradeço aí pelo seu convite aí de estar apontando um pouquinho da minha história aí, né? A gente tem tanta coisa para falar, né? O tempo vai acabando, mas foi muito legal. Eu acho que quem está assistindo aí, obrigado por ter acompanhado. E fica o meu convite aí para participar do Desafio Márcio Maia, então, dia 25 de novembro. E comprar o vestuário da Márcio Maia Esportes também, né? Isso mesmo. A pessoa compra aonde? Em loja? Você vende já pela internet? A gente tem uma loja online, que é loja.marciomaiaesportes.com.br, e nas lojas, né, as melhores lojas do Brasil, aí a gente vai estar atendendo também. Ah, bacana. Para quem quiser saber mais, eu vou colocar aqui o link mais a seu respeito, eu vou colocar o teu site, o site do desafio. Você já tem conta no Instagram e tudo mais? Márcio Maia, o meu mesmo, e Márcio Maia Esportes, que é da confecção. Ou o Desafio Márcio Maia, que é legal. do evento. Bacana, eu vou colocar também os links aqui no post do episódio de hoje. Obrigado, parabéns aí por todas as tuas conquistas, parabéns pelo desafio Márcio Maia. Vou ver se eu vou mesmo esse ano aí tirar uns diazinhos e conhecer o teu desafio aí depois de tantos anos. E boa sorte na Márcio Maia Esportes, que você tenha bastante sucesso aí com o teu sócio. E é isso, Márcio, os microfones aqui estão sempre abertos para quando você quiser voltar, quiser fazer um novo lançamento da Márcio Maia, quiser fazer uma divulgação da tua prova, ou quiser contar alguma aventura aí que você vai participar sobre 2 rodas, o Endorfina está sempre à disposição. Obrigado e um grande abraço para você. Obrigado aí você também. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados,
Para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela ProParts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno preciso e balanceado replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso. Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído. Para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal, ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados, também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Cyclops Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned, que usa a tecnologia Power Tap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de triatlon, estrada, gravel e mountain bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta e máxima potência, permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente a aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+FEC duplo e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento sem quedas de sinal ou interferências, e você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir. Se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você. Com o Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2.000 watts de potência. Ele é totalmente compatível com o popular Swift, Trainer Road, entre tantos outros aplicativos de treino virtual. Serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard de blocagens, como também para os quadros com o sistema True Axle, além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar, e vem uma outra vantagem incrível. Você ainda pode treinar ouvindo endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás, quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né? Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer. Até a semana passada, pelo menos, eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a ProParts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar CYCLEOPS, tudo junto, Trainer, TRAINER, Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.